Então vamos lá, vamos começar então tentando entender o que é frustração. As pessoas confundem muito frustração com depressão, com tristeza, com outros tipos de sentimento. Então o que é a frustração? A frustração é aquela tristeza que a gente sente, aquele desânimo que a gente sente quando a gente tem uma expectativa que não é correspondida. É um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter, e principalmente quando a gente trabalha com processo criativo. Então, no artesanato, que a gente trabalha com a criatividade, que a gente trabalha com produção de peças artesanais, a frustração é um dos piores sentimentos que pode acontecer, porque ela mina a sua criatividade, ela te deixa sem criatividade. Não adianta você fazer exercícios de criatividade, você pesquisar, você estudar. Se você está num estado de frustração, dificilmente você vai conseguir absorver essas referências criativas para poder continuar criando e continuar produzindo peças diferenciadas. Então, para quem trabalha com artesanato, para quem trabalha com processo criativo, é um dos piores sentimentos que pode acontecer. Então, por isso, a importância dessa live de hoje, da gente discutir um pouco esse tema, discutir um pouco esse assunto, tentar entender o que é, para que a gente não deixe que isso tome conta do nosso dia a dia como empreendedoras, né? Dentro do nosso ateliê, dentro do nosso artesanato. É uma coisa inevitável, acontece na vida, vai e volta, acontece a frustração, mas a gente tem que saber lidar com ela. Quando você está num estado de frustração, você está num estado de desequilíbrio emocional. O que é o desequilíbrio emocional? Desequilíbrio emocional são os extremos, os excessos ali dos extremos. Então, um extremo é a calmaria, é a calma demais, quando tá tudo muito calmo, muito tranquilo, é um extremo. E o outro extremo é o estresse, é quando tem muito estresse. Então, se você está numa situação de muita calma ou numa situação de muito estresse, você está oscilando ali naqueles extremos, você está numa situação de desequilíbrio emocional. Por quê? Você vai falar assim, mas é ótimo ser muito calma, não sei o quê. É muito bom, só que quando você está numa situação emocional de muita calma, de muita tranquilidade, você perde o estímulo para poder fazer coisas diferentes, para fazer coisas novas. A gente precisa de um pouquinho de estresse, a gente precisa de um pouquinho de desafio para poder se superar, para poder criar coisas novas, a gente precisa disso. Então, a calmaria demais, ela tende a acomodar as pessoas. Então, não é bom também você estar nesse extremo de calmaria, da mesma forma que não é bom você estar no extremo de estresse. A frustração, muitas vezes, ela leva a gente para o extremo do estresse, porque gera essa tristeza pela não correspondência de expectativa. Então, a gente fica muito estressada, a gente fica nervosa, a gente fica tensa, fica pensando coisas relacionadas ao que gerou aquela frustração. Então, a gente fica num estado de estresse emocional muito grande. O que é o ideal? O ideal é a gente equilibrar essas duas forças, essas duas energias. A gente está oscilando mais ou menos aqui no meio. A gente ter esses momentos de estresse, que é o que eu falei para vocês, que é aquele estresse positivo, entre aspas, que vai cutucar a gente ali para incentivar a gente a produzir, a fazer coisas diferentes, a desafiar a gente para a gente se superar. E a gente tem que ter um pouco de calma também dentro desse estresse. Então tem que conseguir equilibrar essas coisas para que então, como o próprio nome diz, a gente tenha esse equilíbrio emocional. A frustração, como que ela é gerada? Como que ela vem parar na nossa vida? Por que a gente se frustra com as coisas? Ela pode acontecer tanto por causa de fatores internos da gente mesmo, coisa da gente, a gente pode gerar essa frustração, como fatores externos, que é quando ela vem de fora para a nossa vida. Então, fatores internos, vamos colocar alguns exemplos. Um dos fatores internos que é campeão em gerar frustração é o perfeccionismo. Por quê? Aí você vai falar, não, mas é bom ser perfeccionista, porque quando a gente é perfeccionista, a peça fica impecável, a gente tem cuidado com qualidade, tem cuidado com a estética da peça e tal. Sim, você vai ter esse cuidado, independente de você ser perfeccionista ou não. Se você não é perfeccionista, você tem que começar a partir de hoje a pensar
que esse cuidado, esse capricho, essa atenção que você dá para a peça, no sentido de tentar atingir a perfeição naquela peça que você faz, isso é fato. Isso aí é fator, assim, é diferencial de qualidade. Só que você não precisa ser perfeccionista a ponto de isso te limitar e te trazer frustração. Porque o que acontece na maioria das vezes é isso, tipo, você vai lá e começa a fazer uma peça artesanal, começa a produzir. A peça tá linda, tá ótima, tá perfeita. Só que daí você olha e encuca que ali no cantinho tem um fiapinho, tem um tracinho onde a tinta ficou fora do lugar, tem um pontinho que ficou mais frouxo do que os outros. E você bate o olho naquilo ali e aquilo ali começa a te incomodar, mas te incomodar num nível que você começa a achar que aquela peça que tá linda, que tem qualidade, que tá perfeita, não está tão perfeita assim. E aí, quando você vai vender essa peça para o seu cliente, quando você vai oferecer essa peça para o seu cliente, você não tem a mesma empolgação, você não tem a mesma emoção que você teria se essa peça estivesse perfeita. Ou às vezes você nem vai oferecer essa peça para o seu cliente porque você vai achar que ele vai notar a mesma coisa que você notou. E vocês têm que entender o seguinte, gente, produto artesanal nunca, nem produto artesanal, nem industrializado, nunca vai ser 100% perfeito. Nunca, nunca, nunca. Vocês que trabalham com costura, a Adriana falou que trabalha com costura criativa, a gente às vezes fica na paranoia da costura, de querer fazer a costura retinha, certinha, impecável, os pontinhos todos do mesmo tamanho. O perfeccionista é assim, ele entra nessa paranoia. Enquanto ele não faz retinho, perfeitinho, um pontinho do mesmo tamanhozinho do outro, ele não sossega, ele vai ficar num processo ali de faz e desmancha até que saia exatamente do jeito que ele quer. E aí você tem que pensar que nesse processo de faz e desmancha para atingir essa perfeição que não existe, você acaba aumentando o custo de produção do seu produto, porque é custo de mão de obra, é hora que você está dedicando ali para chegar numa coisa que não vai chegar nunca, nunca vai acontecer. Então, o perfeccionismo, ele gera frustração por isso, porque você nunca vai atingir aquele ideal de perfeição. Você vai passar a vida frustrada. Enquanto você ficar perseguindo isso, você vai estar trazendo essa frustração para você. Você mesma está provocando esse mal para você, esse excesso de estresse, esse desequilíbrio emocional por causa desse pensamento.